Bom, então, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à sessão 5, né, do evento Diálogos Acadêmicos. Quero começar agradecendo o convite, a organização, de toda a comissão organizadora, né, o evento, até onde eu tenho acompanhado, tem ocorrido de maneira muito organizada e com debates bastante interessantes. Agradeço, né, então, a comissão, a Thais, nossa moderadora aqui da sala, no dia, né, nessa sessão 5. Vou começar me apresentando. Eu sou o professor Leonardo, sou vinculado, né, ao PPU pela UEM. Eu desenvolvo as minhas pesquisas, né, relativas às infraestruturas urbanas e os impactos, né, que essas infraestruturas causam na sociedade e no território, e essas pesquisas tanto numa perspectiva histórica quanto numa perspectiva de processos contemporâneos. Eu faço parte do grupo de pesquisa intitulado Arquitetura e Urbanismo do Paraná, em conjunto com a professora Fabiola Cordovil, né, nós somos os coordenadores do grupo, e esse grupo, né, tem, então, debatido processos de construção histórica da rede de cidades e de processos de urbanização do estado do Paraná, em específico, tentando atrelar, então, políticas econômicas, planos governamentais, dinâmicas socioeconômicas a esses processos, então, de construção do território e da urbanização. Esse grupo de pesquisa, então, ele conta com alunos, né, vinculados nos níveis de iniciação científica, mestrado, e doutorado, né? A Thaís orientando da professora Fabiola, aluna de doutorado, o Arthur também está aqui na sala, meu orientando de mestrado. Então, a gente tenta fazer uma interlocução, né, com esses diferentes níveis de pesquisa e sempre que possível, né, atrelar, né, fazer com que essas pesquisas andem e trabalhem em conjuntos a partir das suas especificidades. Bom, na sessão de hoje, pessoal, nós vamos ter, então, 6 apresentações, que estão organizadas em 2 blocos, né? Então, nesse primeiro bloco, vão apresentar para nós o Ricardo, mestrando da UEL, orientado pelo professor Rovenir. Na sequência, a Aline, doutoranda pela UEM, orientada do professor Ricardo. E, fechando esse primeiro bloco, né, a Júlia, mestranda pela UEL, orientada da professora Vera. As apresentações, então, vão ter uma duração de 10 minutos, né, a gente vai tentar se ater a esse tempo, né, para não atrasar a sessão e os debates. Depois desse primeiro bloco, faremos, então, um pequeno intervalo, e retornamos para o segundo bloco, né, com a apresentação do Marcos Thiago, mestrando pela UEM e orientado pelo professor Renato, a Clara Gurgel, aluna de iniciação científica da UEM, orientada pelo professor André, e o Alan, também de iniciação científica, pela UEL, orientando do professor César Imai. Tá joia? Então, eu gostaria de pedir para o Ricardo compartilhar sua tela, iniciar a sua apresentação. Ricardo, fica à vontade para fazer sua apresentação e, caso, né, extrapole o tempo, né, a gente dá um jeito aí de te avisar para você encaminhar aí para o fechamento da sua fala. Tá joia? Certinho. Obrigado, Boa Leonardo. apresentação para todos e todas. Joia. Deixa eu colocar para compartilhar minha tela. Já deve estar indo. Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo, egresso do PPU. Terminei meu mestrado em 2022 com o professor Rovenir e sempre participei do grupo de pesquisa dele, o que é Explorando Metodologias de Projeto no Smart Campus UEL. E esse artigo, esse resumo, ele me vem de uma motivação de que desde a época do mestrado eu já gostava desse assunto, então eu decidi participar com o texto
o potencial da visão computacional na arquitetura, as pessoas em foco. Eu sou egresso do PPU, pesquisador externo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participo da curadoria e organização de eventos no Digital Futures World, uma plataforma de design computacional no YouTube, e trabalho como desenvolvedor na Oxford Insect Technologies, que é uma empresa de biotecnologia, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Mas o que é a visão computacional? Então, visão computacional é a sub-área da inteligência artificial, onde a gente extrai informações relevantes de imagens ou vídeos. Então, a gente é capaz de detectar objetos, classificar cenas, imagens, e com isso a máquina consegue entender um pouco mais do nosso mundo, né? Então, a gente tem umas imagens ali ilustrando uma máquina detectando o rosto de uma mulher sorrindo, ou detectando pessoas, objetos na mesa, né? E quem é da UEL vai até, de repente, reconhecer essa imagem aí, que foi um experimento que eu fiz junto com o Rovenir, para detectar e contar pessoas no restaurante universitário da UEL. Mas desde quando já se fala sobre visão computacional na arquitetura? Bem, esses dois autores, Koutamanis e Mitossi, já falavam sobre visão computacional arquitetônica lá na década de 90. E para eles, o objetivo da visão computacional arquitetônica era promover, criar ferramentas inteligentes que pudessem aprimorar o projeto arquitetônico, seja ele como produto ou como processo. E, claro, no estudo dele, ainda com métodos um pouco mais rudimentares comparados ao que a gente tem agora, já se era possível quantificar isso e para a máquina conseguir reconhecer coisas como elementos geométricos, elementos construtivos, articulações espaciais, certo? Mas o que acontece se a gente trazer isso para o contexto de hoje? Então, eu busquei essa revisão sistemática da literatura de 2023, aonde essa pesquisadora busca os principais artigos relacionados à visão computacional e a construção civil, arquitetura, projeto, e ela identifica ali quais são os principais algoritmos e escalas de análise que tem se pesquisado esse assunto, né? Então, ela define duas principais vertentes de pesquisa que são, uma delas está focada em automatizar análises demoradas ou complexas, ou seja, economizar o tempo do ser humano. Segunda, explorar métodos para identificar padrões e relações entre dados visuais, estatísticos e qualitativos, ou seja, trazer uma análise, fazer uma análise mais complexa, fazer uma análise que de repente um ser humano não conseguiria captar esse dado, certo? Só que se a gente começa a olhar principalmente para essas escalas, então eu tenho ali que a pesquisa geralmente nessa área tem focado em detalhes da edificação, ou na edificação, na escala urbana, imagens aéreas, imagens de satélite, mas fica uma pergunta, e as pessoas? Porque as pessoas são um fator muito importante na hora de se fazer um projeto, seja por fatores culturais, seja por fatores econômicos, seja por questões comportamentais. Então, existe uma lacuna aí, e é através dessa lacuna que eu construo meu problema de pesquisa. Então, essa pesquisa vem tentar responder como a visão computacional pode ajudar no processo de projeto em abordagens que considerem a influência das pessoas que habitam o espaço construído, certo? Então, o objetivo dessa pesquisa é demonstrar o potencial da visão computacional nas etapas de estudo preliminar e anteprojeto e avaliação pós-ocupação. Como método, essa é uma pesquisa exploratória com apresentação de estudos de caso e para dar um escopo melhor nela, porque visão computacional é um grande universo de pesquisa também, a gente vai se limitar às tecnologias de detecção de objeto, que é um método específico na visão computacional. Então, para vocês entenderem um pouco melhor o que é essa detecção de objeto, eu trago esse vídeo como uma forma de algo para instigar vocês, né? Então, a gente pode ver no vídeo que a detecção de objeto tem ali captado quanto tempo essas pessoas estão ficando nesse ambiente,
por onde os funcionários, de repente, estão passando ali. Então, isso são informações que o arquiteto, de repente, pode coletar e usar elas na etapa de anteprojeto, certo? Porque essa tecnologia é capaz de detectar, classificar e rastrear os objetos. Com ela, a gente pode identificar melhor os fluxos, a gente pode fazer mapas de calor, a gente pode calcular o tempo de permanência, então, trazer esses dados em linhas temporais. Então, por exemplo, um determinado ambiente tem um uso maior em qual faixa do dia, em qual dia da semana, em qual semana do mês, em qual mês do ano. E essas informações podem ser captadas através de imagens e vídeos. Então, elas são úteis para as etapas iniciais de projeto. No entanto, eu deixo aqui também um alerta. Estamos ali captando informações e o jeito que esse algoritmo foi desenvolvido, me parece que, veja bem, eu tenho ali 3 funcionários, Olga, Ana e Helena. Olga isso é um coffee shop, tá? É uma cafeteria e ela só fez 3 cafés, enquanto a outra fez 20, a outra fez 10. Será que essa é uma forma correta de se mensurar a performance do funcionário? Será que a Olga ali, ela não pode estar se sentindo invadida, de estar sendo observada, ou de repente os clientes vão para lá porque ela é mais simpática e daí, né? Então isso gera uma discussão que infringe um pouco a ética de como a gente analisa esse dado e como a gente usa esse dado, né? Até porque a gente tem leis gerais de proteção de dados, LGPD, então algumas coisas a gente não pode fazer com visão computacional, então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Fica ali até a pergunta, essa aplicação infringe algumas de nossas leis de proteção individuais, né? Imagina que o Leonardo foi para esse coffee shop, e daí 2 semanas depois foi identificado que o Leonardo foi de novo, e eu tenho registrado quando ele esteve lá. Mas ele permitiu que eu coletasse essa informação? Então, é uma tecnologia poderosa e a gente tem que ter cuidado com ela. Por isso eu deixo ali esse alerta de precisamos regulamentar inteligências artificiais e precisamos encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção dos direitos individuais. Mas continuando com as possibilidades da visão computacional na arquitetura, esse é um outro exemplo onde essa câmera faz o tracking de onde está passando ali as pessoas na loja, e com isso eu consigo rastrear melhor o fluxo de pessoas, onde a pessoa mais para, se de repente eu vou fazer uma intervenção em seja por exemplo uma loja mesmo, qual setor é mais visitado, quanto tempo cada pessoa passa em cada setor. Então, essas são informações que podem ser usadas como diretrizes de projeto e são especialmente úteis nas etapas iniciais. Uma outra aplicação similar a essa é onde, em vez de eu fazer o tracking, eu gero uma espécie de mapa de calor, aonde, conforme eu vou detectando as pessoas dentro de um determinado ambiente ou espaço, eu vou dando ali uma importância maior para aquele local onde as pessoas estão sendo detectadas, né? Isso indica que ali existe uma atividade. Então, é um método que a gente pode utilizar para capturar essas informações, certo? Continuando, uma outra aplicação, esse é um exemplo aqui no Brasil, então existe um projeto no Smart Campus da Unicamp, onde eles empregaram essa mesma tecnologia de detecção de objeto durante o período da pandemia nas câmeras do restaurante universitário e em alguns pontos-chave assim, do campus, onde eles tiram uma foto por minuto, essa foto é processada por um sistema, essa foto para na nuvem, e você, pelo site, você consegue acessar quantas pessoas foram detectadas ali por data, por hora. Você tem a foto do último minuto em tempo real, certo? Então, isso também pode não só trazer informações para ser usadas como diretriz de projeto, mas pensando em especial no restaurante universitário, se tem ali, de repente, picos de uso, né? O pessoal da cantina, de repente, pode usar essa informação para fazer mais comida, fazer menos comida, colocar mais pessoas para trabalhar, para evitar filas ou não. Então, também
pode ser usado como uma tecnologia para promover ambientes responsivos, porque é uma tecnologia que funciona em tempo real. Agora, e nas etapas mais tardias? Como exemplo para aplicação dessa tecnologia em etapas mais tardias, eu encontrei esse artigo chamado A Machine Vision-Based Quantitative Method for Capturing Spatial Temporal Activity for Post-Occupancy Evaluation Research. Meu Deus, não devia ter falado inglês, mas tudo bem. É um método de computação, de visão computacional aplicado à avaliação pós-ocupação. E foi feita uma análise em 2 locais. Um deles uma área externa de um jardim de infância e a outra numa área interna de uma biblioteca de uma universidade, certo? Só para ter um pouco de contexto de como que... Tá, são dados, Ricardo, mas como assim dados, né? Então, se a gente pensar num vídeo, o vídeo, ele é feito de várias imagens, cada imagem tem um frame, então ali eu já tenho várias linhas. E daí, se, por exemplo, em um frame... Ricardo, desculpa te interromper, mas se tu puder te ir encaminhando para o final. Para o final, certo. Então, essa é mais ou menos a estrutura de dados. Eu tenho várias imagens e eu tenho quais são os objetos que foram detectados na imagem, aonde ele está localizado. De repente, a coordenada X e Y, o tamanho, se ele é um objeto pequeno ou grande. E esse foi essa é a maneira como eles planificaram essas informações. Então, eles têm a foto do ambiente, e eles desenvolveram um algoritmo que consegue transformar a detecção na foto para um ponto na planta. Então, esse foi o ambiente que foi feito essa análise, né? Então, ali a gente tem a perspectiva aérea e a planta do local. E com isso, conforme eles detectam a pessoa e transferem essa detecção para a planta, eles conseguem gerar análises como essa de distribuição espaçotemporal das atividades. Então, onde essas crianças estão na parte da manhã, na parte da tarde, eles segmentam ali por horas, né? Eles também conseguem fazer essa segmentação por atividades-chave, né? Então, durante os exercícios na parte da manhã, ou no tempo livre, onde essas pessoas, como essas pessoas estão ocupando esse espaço, né? E até mesmo mensurar o quanto ativo é um local, de acordo com o tempo ou data. Esse é outro exemplo para universidade, então, a mesma coisa, a foto de onde estava a câmera e a planta dele, e eles fizeram a mesma análise. Então, a gente tem ali como essa biblioteca está sendo ocupada ao longo dos dias, né, ou por datas, e até esse gráfico eu achei bem interessante, porque a média de ocupação da biblioteca no sábado é maior que na segunda, o que parece até um pouco contra-intuitivo, mas, em geral, a visão computacional ela é capaz de trazer informações valiosas para a tomada de decisão de projeto nas etapas iniciais, pois ela promove um design orientado por dados. Ela é capaz de analisar fluxos, contar pessoas, validar layouts. Ela promove ambientes mais responsivos e adaptados às necessidades humanas. É uma tecnologia de baixo custo e pode ser adaptável a vários tipos de ambiente. No entanto, ela carece de uma regulamentação pertinente. Esperamos que os nossos governantes avancem nesse sentido, dado que a inteligência artificial é algo que está um boom, cada dia se desenvolve mais. Essa imagem é uma provocação, né? Então, a gente tem ali a experiência do usuário, o design. Então, é só para ilustrar um pouco sobre o que eu falei na minha apresentação. E essas são as referências. E é isso. Obrigado, espero não ter passado muito do tempo. Legal, Ricardo, obrigado pela apresentação. A gente vai, muito interessante a sua pesquisa, a sua proposta. Nós vamos deixar os debates, né, ao final de todas as apresentações, né, para a gente fazer uma interlocução aí entre todos que apresentaram. Então, eu gostaria que a Aline preparasse, então, a sua apresentação. Aline, pode ficar à vontade aí para compartilhar sua tela para a gente dar sequência. Já está aparecendo. Boa tarde, professor. Sim. Vocês ouviram tudo que eu falei? Porque a hora que eu olhei, estava fechado o microfone. Saiu, né?
Sim, ouvimos. Tá joia. Aline, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Vou colocar meu cronômetro, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, e daí eu sempre passo do tempo. Mas eu assim, preparei uma apresentação bastante breve, porque é a minha segunda participação no Diálogos, e o trabalho de doutorado é um trabalho... Então, eu sou aluna do doutorado da UEM, né? Eu sou orientanda do professor Ricardo. Eu sou também professora do Instituto Federal do Paraná, agora estou no Instituto Federal aqui em Curitiba, e estou me encaminhando para o último ano, né, do doutorado, e isso chega a dar um frio na barriga, mas enfim. Então, assim, a minha apresentação é uma breve apresentação de uma segunda etapa do trabalho de doutorado, e é um convite para pausa, para pensar a partir de muito levantamento de dados que a gente já tem e alguns levantamentos que ainda estão por se realizar. Então, o meu trabalho ele está intitulado para essa apresentação, não é minha tese, né, não é o título da minha tese, é só um recorte muito pequeno dela, se chama Memória, Patrimônio e Arquitetura, e ele vem dar uma continuidade ao que eu vinha discutindo no outro Diálogos, que trazia o patrimônio e a arquitetura vernacular, numa discussão já contra-hegemônica ou não hegemônica, né, como a gente tem tratado no trabalho agora, mas de pensar o patrimônio a partir, e aí eu achei interessante assistir também, por isso que o Diálogos é interessante, né, o Ricardo não conhecia, mas assim, também de pensar o que é o patrimônio a partir das pessoas, né, e como que as pessoas estão enxergando esse patrimônio. Então, essa foi uma discussão da minha primeira etapa, né, do doutorado, como que eu trouxe a Laura Jane Smith para discutir como que o patrimônio, ele vem de um discurso autorizado, né, de um discurso homogêneo, e como que a gente desnaturaliza isso e traz ele para uma visão mais próxima do território. Veio um pouco a palestra da professora Sara ontem, né, como aproximar a arquitetura do território. Então, eu estou trabalhando agora, nesse momento, a memória com relação à arquitetura vernacular, para chegar no entendimento, assim, de como que o patrimônio pode se apropriar, ou a gestão do patrimônio, né, pode se apropriar de outros elementos que seriam, assim, parte dessa memória, para a construção, assim, de um patrimônio que tenha ressonância, né, na população que usufrui dele, que convive com ele, e um patrimônio que faz parte do cotidiano. Então, eu trago como objeto de estudo a Vila Operária, em Maringá, e o trabalho, ele parte de uma discussão da arquitetura em madeira. Então, o grupo de pesquisa lá do professor Ricardo, ele tem a madeira como um elemento, assim, principal de estudo, tanto na vertente, né, patrimonial, como na perspectiva tecnológica. Então, eu sou dessa linha patrimonial. E a Vila Operária, ela faz parte desse projeto do norte do Paraná, faz parte do projeto elaborado para a cidade de Maringá, né, pelo engenheiro Jorge Macedo, mas também faz parte resultado dessa exploração da mata, desse desmatamento, dessa abertura da mata, que foi realizado nos anos 40, e que resultou no aproveitamento dessas madeiras, dessas demolições para a construção das edificações e de todos os tipos de uso, né, não somente edificações residenciais. Então, a gente tem um projeto nos moldes modernos, né, como já bem foi estudado e apresentado por pesquisadores, professores, né, das instituições do Paraná, mas a gente tem uma arquitetura vernacular, popular, vernáculo popular, como a gente tem chamado, que se implanta nesses terrenos, nessas datas planejadas pelo engenheiro, né? Então, esse é o contexto, né, de surgimento da Vila Operária, e a partir disso, a minha proposta de pausa é agora começar a pensar, começar a olhar para a cidade que
se transforma muito rapidamente, como a gente para olhar para essa cidade. E ela veio desse levantamento que já foi realizado pelo grupo em 2015, e que está sendo resgatado e está sendo sistematizado agora. Então, eu trago só aqui algumas referências desse levantamento. Como uma proposta, o objetivo, então, dessa apresentação de hoje é tentar reconhecer, se aproximar e colocar um novo olhar nessa arquitetura vernacular, em meio a esses tempos líquidos, essa mudança tão acelerada pelo qual passa a Vila Operária nos dias de hoje. Resultado de inúmeros fatores que serão apresentados assim ao longo de toda a tese, mas a gente pode destacar alguns deles, como a questão do planejamento e da mudança da legislação, né, urbana, que atinge a Vila Operária, né, mais precisamente próximo ao Parque do Ingá. E o resultado disso é a ação mercadológica que está a todo vapor, né, na região, sendo que a gente tem um levantamento de 2015 e chegamos num levantamento de 2023, então cerca de 8 anos, né, entre um levantamento e outro, com uma perda incomensurável, né, do que se produzia. E aí a gente tem questões que se destacam nesse processo, que dizem respeito tanto à perda, não tanto pela materialidade, né, ou pelas técnicas construtivas que foram adotadas, mas é uma perda de um referencial histórico, né? Então a gente está muito pensando na questão da Vila Operária como parte integrante de uma história da cidade de Madeira. Então, se a gente olhar o levantamento que foi realizado em 2015, a cidade tinha mais de 3.000 edificações em madeira, então ela tem um período histórico da madeira. E assim, e a gente continua se questionando assim, até que ponto isso precisa ser preservado. Então, aí que entra também a questão do patrimônio, né? Se ainda continuamos, se queremos introduzir outros aspectos na discussão, mas ainda continuamos preservando a partir do tombamento. Quais são as outras possibilidades? É por isso que eu trago a discussão sobre a memória, e aí eu tenho lido e tenho tentado buscar um estado da arte assim mais recente, desses dois autores, que é o Pierre Nora e o Pollack. São dois autores que vão tratar da memória, e principalmente assim num contexto francês, mas que na interpretação que a gente vem fazendo agora, eles conseguem trazer um novo pensamento para a cidade que se desenvolve, que é um pensamento de me desvincular dessa construção de uma identidade ou de uma memória nacional e me aproximar do território. E um segundo ponto que eles trazem para a discussão é como que eu estou inserindo a sociedade, estou entendendo essa memória a partir da sociedade que ocupa esse lugar, que vivenciou esses espaços, ou que vivenciou por tabela. Então, como é uma proposta bastante recente a cidade de Maringá, a gente tem pessoas que viveram esse momento e que estão vivas ainda e que podem recuperar essa trajetória da Vila Operária e da sua arquitetura em madeira. E aí eu trago esses dois pontos, que são pontos importantes para reconhecer lugares de memória dentro da Vila Operária e para reconhecer os agentes que fazem parte dessa estrutura da Vila Operária hoje. Então, a gente tem uma metodologia de levantamento de dados físicos, né? A gente já realizou esse levantamento durante esse tempo, esse período de 1 ano e meio. A gente tem entrevistas que vão ser realizadas em janeiro e fevereiro, e junto a isso, o levantamento dos projetos que foram aprovados na prefeitura. Para chegar a algumas discussões que dizem respeito a até que ponto nós vamos preservar e como que a materialidade e essa estrutura das edificações e essas técnicas construtivas não foram tão relevantes na preservação ou na manutenção dessas edificações. Então, a gente já vê aqui 75 edificações só nesse quadrante, em 2015, e hoje, nesse quadrante, a gente tem 38 edificações.
E tentando buscar um conceito que o Paulo Rossi, eu já estou terminando, já estou vendo aqui que está acabando o tempo, que o Paulo Rossi vem nos questionar ou nos apresentar, que é a reminiscência como uma capacidade de recuperar algo que a gente possuía antes e que foi esquecido. Então, assim, por meio dessas permanências, dessas edificações que ainda se mantêm, conforme esse mapa que é do levantamento nosso atual, quais são os valores, a pergunta que ainda fica para a gente, né, quais são os valores que continuam a preservar ou a manter essas edificações como permanência, e como que isso pode nos fazer lembrar ou nos fazer recuperar algo que tínhamos e estamos perdendo, de alguma forma que permaneça nas memórias, na memória individual e na memória coletiva, essa cidade de Madeira que fez a fundação da cidade de Maringá. Se a gente pensar numa visão mais platônica, né, a cidade de Madeira, ela pode fazer parte, assim, inclusive das histórias de vida das pessoas, pode estar impregnada na alma das pessoas e pode ser recuperada nos dias de hoje. Então, a gente vai estudar isso através da arquitetura e dessas manifestações culturais, pensando assim como que as pessoas fazem parte desse processo de contribuir na construção de uma memória local, de uma memória a partir deste território. Então, eu trouxe alguns autores só que eu estou trabalhando nesse momento, né, são autores mais tradicionais. Eu queria muito agradecer o pessoal da Gerência de Patrimônio que tem me ajudado nesse levantamento, os meus alunos que foram comigo muitas vezes fazer os levantamentos na Vila Operária, o professor Ricardo, né, pela orientação, e toda a comunidade da Vila Operária, também representada pelo Ítalo, que é da Associação de Moradores, que tem me dado esse suporte. É isso, muito obrigada. Obrigado, Aline. Um tema também super pertinente, né, de discussão nos dias atuais, né, para que a gente não tenha toda essa memória, esse tecido histórico aí apagado nesse território, na nossa cidade. Também tenho muita curiosidade, reflexões aí para a gente debater. Mas vamos encaminhar, então, para a última apresentação desse primeiro bloco, então, da Júlia Salomão. Então, Júlia, pode ficar à vontade para compartilhar e fazer a sua apresentação. Olá, obrigada, professor. Deixa eu colocar aqui. Já está aparecendo para vocês? Tá sim, só não está no modo apresentação, Júlia. Se você quiser alterar, a gente está vendo o seu PowerPoint. Agora foi? Não, continua o PowerPoint. Isso, agora foi. Pode começar? Pode sim, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. O tema da minha pesquisa é Diagnóstico da Insegurança Feminina em Espaços Públicos, um estudo de caso da área central de Presidente Prudente. Eu trouxe, então, um resumo da minha pesquisa de mestrado. Eu sou orientada pela professora Vera Seguihiro, e a pesquisa está incluída no grupo de pesquisa Versidades. Então, como introdução da pesquisa, eu trago primeiro o contexto geral, né, que trata que o planejamento urbano desempenha um papel fundamental na configuração dos espaços públicos e na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, essa forma urbana, como as cidades são planejadas, elas podem, então, influenciar as relações sociais e a experiência dos indivíduos no ambiente urbano. Então, é importante, né, considerar que nem todos os espaços públicos, eles são igualmente acessíveis e seguros. Como contexto específico, a questão de gênero, ela emerge, né, como um elemento central, uma vez que as experiências das mulheres nos espaços urbanos, eles são moldados por alguns fatores socioespaciais, que podem influenciar, então, a ocorrência de violência e uma sensação de insegurança para essas mulheres.
E de acordo com alguns autores já levantados, né, eles evidenciam que as mulheres elas são mais suscetíveis à violência, bem como elas se sentem mais inseguras do que os homens. Então, na pesquisa, né, trata de 3 temas centrais amplos, que seria o espaço público, o planejamento e as características desse espaço, e a mulher e a violência no espaço público. E os autores, né, que eu já elenquei, eles citam que a violência contra a mulher, ela no espaço público, ela tem como se fosse 2 grandes causas, as sociais, que vêm desde a construção histórica do sistema patriarcal, que trouxe a divisão sexual do trabalho, a dicotomia geográfica público-privado, onde a mulher ocupa mais o espaço do lar e o homem mais o espaço público, e trouxe toda essa desigualdade. E as questões que têm a ver com o espaço, que são as características e as configurações do espaço urbano. Aí eu trago tanto os 2 autores. E como justificativa, né, do tema e da pesquisa, o índice de violência no Brasil, ele demonstra altas taxas de violência contra a mulher no cenário urbano. Eu trouxe algumas de uma pesquisa da Action Aid, que fala que 86% das mulheres entrevistadas, elas sofreram assédio ou violência nos espaços públicos, 57 sofreram ou receberam comentários de cunho sexual, 8 foram estupradas em público, e 90% eram vítimas mulheres, de uma pesquisa da ITDP, em casos de estupro. Então, cabe ressaltar também que a igualdade de gênero, ela é a 5ª meta da Agenda Global da ONU, que deve ser alcançada até 2030, e alguns dos objetivos visam combater a discriminação e eliminar as formas de violência nas esferas públicas e privadas. Então, é um tema relevante e fundamental debater e encontrar soluções para promover cidades mais inclusivas e seguras, né, para todos. Então, como lacuna de pesquisa, eu trago que mesmo que haja dados que apontem altos índices de violência, como eu citei, a maioria dos estudos, elas se concentram em espaços mais privados, tratando, então, da violência doméstica, e, então, há uma certa escassez de pesquisas sobre as ocorrências em espaços públicos. E também, mesmo que elas relacionem as características do espaço com violência, com prática de crime, elas não explicitam exatamente o gênero. Algumas só tratam de forma mais ampla. Então, como problema de pesquisa, questiona-se qual é o impacto do uso e ocupação do solo e da infraestrutura urbana da cidade Presidente Prudente na criação de espaços propícios à violência contra a mulher. Como premissa, eu trago que acredita-se que os aspectos da configuração e da forma urbana, então, elas tendem a aumentar essa vulnerabilidade feminina quanto à violência, influenciando na qualidade desse espaço e também no seu uso, né? Principalmente em áreas centrais, como tratam em algumas pesquisas. O objetivo, então, geral, para confrontar essa premissa, é investigar, então, a relação entre os aspectos de uso e ocupação do solo, as diretrizes projetuais e esse aumento da vulnerabilidade feminina nos espaços públicos da área central da cidade Presidente Prudente. Aqui eu trago o passo a passo, então, da pesquisa. Os objetivos específicos consistem, então, primeiro, em descrever os conceitos da forma do projeto urbano, da apropriação do espaço público e da sua relação com a violência urbana e o gênero, trazendo a pesquisa bibliográfica. O segundo objetivo, ele traz conhecer a dimensão objetiva da violência contra a mulher na cidade Presidente Prudente, por meio do levantamento de ocorrências criminais, com dados que foram levantados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, para definir, então, um recorte de pesquisa. Foi feito por meio de pesquisa bibliográfica e documental e através de boletins de ocorrência. O terceiro objetivo, identificar as características de ocupação do solo e de infraestrutura desses espaços que apresentaram maiores índices, já com esse recorte, através de uma pesquisa de campo com levantamento em loco. E por último, então, compreender as características do uso e ocupação do solo, como essas características relacionadas a essa violência influenciam a experiência da mulher, através do uso do espaço, através, então, da percepção dela, um questionário e entrevista. Aí, através disso, depois, aplicar, então, a teoria relacionando esses elementos confrontados no objetivo 1. Então, como objetivo 1, eu trouxe aqui como seria, então, como ficou, né, o referencial teórico, trazendo essas grandes áreas do espaço público, o uso do espaço público e a segurança, a mulher, então, dentro do espaço da cidade, na sociedade, e a mulher no espaço público, trazendo, por fim, uma síntese desse arcabouço teórico e as dadas na pesquisa e na análise urbana da cidade. O objetivo 2,
Ele consiste, então, em 2 etapas. A primeira é a pesquisa bibliográfica documental, que consiste no estudo de casos dessa cidade, de Presidente Prudente, São Paulo. Primeiro foi feita a caracterização dessa cidade, levantando o contexto histórico do desenvolvimento dela, a legislação e o plano diretor. E uma das evidências já levantadas é que o centro dessa cidade, ela foi originada a partir da linha férrea, e com um planejamento urbano desigual e com distribuição também desigual de infraestrutura. A partir disso, a segunda etapa desse objetivo consiste em levantar a dimensão objetiva da violência, que foi feita através de boletins de ocorrências criminais que foram levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, aqui nessa outra imagem, dá para ver essa questão do centro. De um lado, ele foi se desenvolvendo muito mais do que em outro, e também através desses dados levantados, a questão também de investimento público, infraestrutura também, foi desenvolvida mais de um lado do que do outro. Então, o recorte foi levantado a partir dessa etapa, porque foi visto através desses dados de boletim de ocorrência, que o centro da cidade foi o lugar onde mais tinha violência nessa cidade, contra a mulher. Aqui são alguns espaços nessa área central e os outros bairros onde tinham maiores ocorrências. Então, foram disponibilizados 36.200 boletins de ocorrência contra a mulher, fornecidos entre o período de 2014 e 2022, que é de acordo entre 2 mandatos, né, para também analisar a questão da legislação, e somente 11.659 foram que ocorreram em espaços públicos. Foram eliminados crimes que não têm muito a ver com a pesquisa, como violência doméstica, violência virtual, e também os que tinham erro de digitação no boletim de ocorrência. Aqui no lado, alguns dados, né, que foram levantados em relação ao ano que mais ocorreu violência, que foi 2022, os períodos foram noturnos, as violências que mais tiveram índices. Aí, em relação aos perfis das mulheres levantados, que foram as maiores vítimas dessas violências na cidade, se tratam de mulheres brancas, na faixa etária entre 20 a 24 anos, estudantes ou domésticas e de baixa renda. Com o objetivo 3, então, foi feita uma pesquisa de campo, levantando todas essas informações que foram separadas em infraestrutura e desocupação do solo. E como objetivo 4, que é o que finaliza a pesquisa, trata de questionário e entrevista para recolher a percepção, então, das mulheres em relação aos espaços e o uso delas. Como referência, né, para tratar essa metodologia, foi utilizado o Manual de Análise Urbana, Gênero e Vida Cotidiana, que ele traz todo um método de como você fazer um mapa da cidade proibida para as mulheres, que seria esse mapa da cidade perigosa, que eles citam, que tem violência, que tem insegurança. Então, ele traz toda uma metodologia de como você fazer isso, tanto online como presencial também. Como considerações parciais, então, eu retomo a premissa, e ela já foi parcialmente afirmada, né, com alguns dos levantamentos e algumas variáveis da fundamentação teórica, de que realmente tem essa configuração urbana, ela tem, sim, uma relação com a vulnerabilidade feminina e o índice de violência, e como contribuição, os resultados eles podem subsidiar políticas urbanas voltadas para essa promoção de equidade de gênero e a segurança das mulheres nos espaços públicos. Então, aqui eu trago umas referências que foram usadas, mais para o resumo. E como agradecimento, eu queria agradecer a CAPES pela bolsa de pesquisa, ao programa do PPU, a minha orientadora e ao grupo de pesquisa Versidades. Obrigada. Obrigado, Júlia. Uma pesquisa super relevante, super atual, né? Analisar a questão da violência a partir dessa ótica de gênero. Precisamos avançar muito nesse tema, porque ainda hoje vi alguns dados, né, que a gente está numa crescente de violência contra a mulher, né, nos anos de 2021, 2022, e a projeção para 2023. Bom, então, pessoal, a gente finalizou esse primeiro bloco e a gente tem programado um pequeno intervalo e a minha sugestão é que a gente encurte esse intervalo e, se todos concordarem, retornamos às 17 horas, né, vai dar praticamente 10 minutos aí de intervalo para a gente, né, colocar em ordem aí nosso cronograma e ter o tempo suficiente aí para o debate. Tudo Então, bem? Podemos. Que horas a gente volta?
às 17. 10 Beleza. minutinhos a gente já volta. Beleza. Joia? Obrigado. Até logo.